Como que o Bitcoin me mudou como pessoa? Nesse vídeo eu quero falar um pouco como que o Bitcoin, uma moedinha digital, me transformou e me mudou como pessoa. Eu mudei muitos comportamentos por causa do Bitcoin. Eu acho muito interessante que você se atente a isso, porque tem um ouro dentro dessa lógica do que aconteceu comigo. Talvez você comece a perceber algo parecido em você também, que é o seguinte: eu li um livro chamado Graças a Deus pelo Bitcoin. Em inglês é o Thanks God for Bitcoin. Ele explica como existem dinheiros morais e imorais. Vamos resumir. Você consegue ter um dinheiro que ele nasce, que ele surge de uma forma limpa, de uma forma pura, e existem dinheiros que são completamente corrompidos desde a sua criação. O real, o dólar, o euro, qualquer dessas moedas são moedas fiduciárias, são moedas feitas em um regime baseado em mentira e baseada em roubo, em apropriação de recursos de outras pessoas. São moedas que nasceram de uma estrutura completamente imoral. Elas já nascem de uma corrupção. E o Bitcoin inverte isso, porque desde o fim do papel moeda, desde o fim do padrão ouro, que foi em 71, que acabou completamente o padrão ouro no mundo, as moedas ficaram completamente imorais, se você for pensar. Então o livro tem a tese de que melhor é o dinheiro, melhor também você vai ser. Principalmente porque muda o que ele chama de preferência temporal, ou seja, uma moeda que perde valor rápido, que é inflacionada, que você tem que consumir rápido, justamente você vai ter um comportamento de consumismo muito alto, você vai pensar muito no curto prazo, vai pensar no presente apenas, não vai conseguir pensar no futuro, no longo prazo, que é o que ele chama de preferência temporal alta, ou seja, quanto mais alta a preferência temporal, mais no curto prazo você vai pensar, mais no presente e não tanto no futuro. E imagine que você ter esse tipo de mentalidade afeta várias áreas da tua vida, até mesmo como você trata outras pessoas, porque o dinheiro em si molda muito o nosso comportamento. Então um dinheiro que é sujo, que é corrupto, que a base dele é o roubo, que é as moedas que a gente vive hoje no sistema financeiro tradicional em qualquer país, são moedas baseadas em roubo, porque elas são criadas literalmente do zero, são moedas que surgem com um clique de um empréstimo de um banco comercial, com um clique do banco central que cria dinheiro. Então são moedas completamente artificiais, não existe lastro nenhum, elas simplesmente, realmente, quando eu estou falando isso, não é um exagero, elas não têm lastro nenhum, elas surgem dependendo da vontade de bancos comerciais e bancos centrais. Não tem um controle da quantidade de moeda. Só quando acontece uma cagada muito grande, a inflação está muito alta, aí eles dão uma enxugada, mas no longo prazo está completamente destrutivo. Então quando você tem uma moeda, quando eu digo moeda é qualquer forma de dinheiro, mas quando você tem um dinheiro que ele vai se valorizar no futuro, você começa a querer poupar mais, então você vai pensar mais no futuro. Se você naturalmente pensa no futuro e você consegue ver que existe valor em você trabalhar honestamente no presente, em você acumular riqueza, em você preservar para o futuro, você começa a ter até mudança de tratamento com as pessoas, porque coisas que não valem a pena no curto prazo geralmente são mais chatas de fazer. Então você consegue mudar um pouco até o padrão de pensamento seu. Então você começa, pelo menos eu percebi isso em mim, comecei a tratar a minha família melhor, porque parece que eu percebi que, cara, eu vou ficar velho um dia, eu vou precisar da ajuda da minha irmã, vou precisar da ajuda de primos, de outras pessoas, e eu preciso tratar eles bem. Então até parece algo bobo se você for pensar, mas realmente, quando você entende que o dinheiro é algo tão importante pra gente, é algo que a gente está envolvido, a gente trabalha e a gente vende nosso tempo por causa do dinheiro. Então imagine que se um dinheiro ele não valoriza nada do nosso esforço, tanto que se você guarda, você poupa real e você guarda em real, o teu dinheiro vai pro lixo, o teu esforço foi pro lixo
E se teu esforço está indo para o lixo, teu tempo também foi. Tudo que você trabalhou foi completamente destruído. Então pensa que você está perdendo vida também. Um dinheiro ruim, ele destrói vida, destrói tempo. E um dinheiro bom, pelo contrário, ele vai manter vida, ele vai preservar e vai aumentar poder de compra, vai aumentar a preservação patrimonial, ele vai fazer você colher o que você plantou hoje no futuro. E você colhe muito mais do que você deixando em moedas completamente imorais. Então, quando a gente fala até em Bitcoin, eu nem penso mais sobre investimento. Para mim, o Bitcoin já está sendo como uma mudança até mesmo de mentalidade, em questão de entender como que um bom dinheiro funciona e deveria ter funcionado na história inteira. Um bom dinheiro, ele vai valorizar o teu trabalho, o teu esforço, e ele vai valer mais no futuro. Ou seja, se você poupar, você vai ter muitos benefícios no futuro. Então, a ideia que eu quero passar aqui é que um dinheiro bom, ele traz o bom da gente também. Então, melhor, quanto melhor, como diz no livro, ele até usa uma citação do Evangelho de Mateus, que de uma boa árvore também os frutos serão bons, e de uma árvore ruim, os frutos da mesma forma serão completamente ruins. Um dinheiro ruim, as pessoas serão ruins. Então, basicamente isso, é por isso que o Bitcoin me mudou um pouco na questão de comportamento. É uma ideia até interessante que o livro passa também. E o livro me abriu um pouco a mente de sair um pouco dessa questão só de investimento e de querer ficar rico com Bitcoin. Se o Bitcoin não chegar a fazer ninguém rico, mas a partir desse momento ele ainda assim seria um dinheiro muito mais moral do que qualquer outra forma de dinheiro que existe hoje, tá bom? Então, eu sou o Lucas Vesser, aqui eu falo sobre autossoberania, como você pode se tornar soberano com o teu dinheiro, um dinheiro que é inconfiscável, que ele é escasso e que ele não depende de ninguém, nem de nenhum governo, de nenhum banco, de nenhuma instituição para rodar, e ele é só seu. Então, valeu!